Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a história do povo hebreu, o primeiro povo monoteísta da história, certo? O povo a fundar a religião monoteísta, o povo a fundar a religião hebraica, a religião judaica, certo? Então, continuando, luxo e revoltas sociais, ainda falando sobre Salomão. Então, houve a unificação do reino, não é? E aí veio lá Saul, veio Davi e veio Salomão, filho de Davi. E aqui nós vamos ver então luxo e revoltas sociais. Por quê? Nós vimos no slide anterior que Salomão fez várias construções, como o suntuoso templo de Salomão, vários palácios, tá? Então tudo isso tinha um preço, certo? Olha só o que nós vamos ver. Para sustentar a política de grandes construções e o luxo da corte, o que Salomão fazia? Salomão instituiu impostos opressivos e criou um corpo de funcionários encarregado da fiscalização e da cobrança dos tributos. Então, ele criou vários impostos, aumentou impostos para poder sustentar ali as suas construções. Além disso, como os hebreus também foram um povo que escravizaram outros povos, tá? Olha só o que ele fazia. Além disso, os camponeses eram recrutados à força para trabalhar nas obras públicas, certo? Então, também, não é? Salomão fez muitas coisas boas, não só ele como outros reis, mas também ele teve um lado assim desumano, na qual de recrutar pessoas, de escravizar pessoas, né, para construir a suntuosidade, a grandiosidade ali do reino hebraico. E aí, devido aos impostos que ele cobrava, vários impostos, altos impostos, e também como obrigar a recrutar pessoas para trabalhar à força nas suas obras públicas, vai gerar um grande descontentamento na população, como nós vamos ver aqui. Ó. Para tanto, tais medidas geraram descontentamentos e revoltas sociais. Então, várias pessoas vão começar a se revoltar, vão fazer mobilizações, fazer reivindicações, fazer movimentos. E esse movimento, então, vai fazer com que caia a popularidade de Salomão e dos outros reis que vão vir após ele. Tá? Então, vai levar ali uma fragilidade do reino hebraico, o que vai favorecer a invasão de outros povos nesse reino. Então, nós vamos ver que da grandiosidade do reino hebraico, também ele vai caindo devido a algumas mais administrações. Tá? Então, continuando o cisma. Então, a palavra cisma que significa separar, separação, dividir algo, não é? Separar algo, significa cisma, tá? Ó, após a morte de Salomão, em 935 a.C., instalou-se uma crise política. Ó, já vinha vindo as revoltas, tá? Então, o que vai levar à divisão, à separação das tribos. Tá? Então, lembrando, eram 12 tribos, inicialmente era apenas uma, lá com Abraão, depois cresceu o povo e se dividiu em 12 tribos, tá? Depois essas tribos se unem, vai ter a período de unificação, e aqui elas vão novamente se dividir, só que dessa vez da seguinte maneira aqui no cisma. Tá? As 10 tribos então, vão formar ali um reino, e as 2 tribos outro reino. Então, das 12 tribos, as 10 tribos do norte uniram-se e formaram o reino de Israel, com capital em Samaria. E as tribos do sul formaram, então, 2 tribos no sul, tá? Formaram o reino de Judá, tendo Jerusalém como capital. Esse episódio ficou conhecido como cisma, tá? Então dividiu-se ali todos os reinos. Os habitantes de Israel passaram a ser chamados de israelitas, ou samaritanos, e os de Judá tornaram-se conhecidos como judeus. Bem, então bem aqui nasce como nós conhecemos hoje os judeus. Então hoje nós não vamos falar em religião, por exemplo, israelitas, né, ou hebraicos, nós vamos falar em religião judaica. Então, bem aqui com o cisma, tá? A palavra judaica, judaísmo, judeu, ganha destaque e fica, né, até os dias de hoje. Tá? Temos Israel, o reino de Israel e a religião judaica, certo? Então, continuando. Cativeiro da Babilônia. Por que ocorreu? Então, cativeiro é alguém que fica ali preso, fica ali trabalhando ali sob custódia de alguém ou de um outro povo. Cativeiro da Babilônia. Em 721 a.C., os assírios conquistaram quem? O reino de Israel, tá? Que foi assimilado culturalmente por outros povos e perdeu sua identidade hebraica. Então, aqui o reino de Israel praticamente, não é, ele sucumbiu, ele desapareceu, certo? Em 721 a.C., a partir daí. Em 586 a.C., Nabucodonosor, rei da onde? Lá da Babilônia, do Segundo Império Babilônico, que nós já estudamos sobre a Babilônia, né? A grandiosidade da Babilônia governada por Nabucodonosor. Então, nesse período aqui, em 586 a.C., Nabucodonosor, rei do Segundo Império Babilônico, rei da Babilônia,
conquistou quem? Conquistou Judá. Então, olha só, os assírios conquistaram Israel e os babilônicos, comandados por Nabucodonosor, conquistaram o reino de Judá, certo? O que eles fizeram? O templo de Jerusalém, construído por quem? Por Salomão, tá? Foi destruído. E a maioria dos hebreus foram levados, então, foram obrigados, coercitivamente levados para a Babilônia. Tá? Esse episódio ficou conhecido como cativeiro na Babilônia, na qual eles ficaram durante muito tempo lá, desde 586 a.C. até 539 a.C. Quando, então, os persas, outros povos, e aí nós ainda vamos estudar, os persas conquistaram o Império Babilônico. E os persas permitiram que os judeus retornassem para a sua terra, para a Palestina, para Canaã, como era conhecido. Né? Naquele período era conhecido Canaã, hoje é conhecido Palestina. Tá? Bem, de volta à terra de seus ancestrais, os judeus construíram o segundo templo de Jerusalém. Então, o segundo templo de Jerusalém, o segundo templo de Salomão, então vai ser construído aqui em 516 a.C. Porém, não vai ter a grandiosidade e as dimensões do templo de Salomão, não é? Mas vão construir novamente por uma questão ali de fé, certo? Bem, a diáspora. Então, chegamos aqui ao nosso último assunto, tá? Sobre a história dos hebreus, a diáspora. Diáspora significa o quê? Dispersão, dispersar, sair. Tá? Então, por que eles vão sair? O que vai ocasionar essa saída dos hebreus lá da Palestina, lá de Canaã, lá da Palestina? Os judeus ficaram submetidos ao Império Persa até a conquista da Palestina por Alexandre da Macedônia, tá? No século IV a.C. Então, eles ficaram ali um tempo e nós observamos conflitos de novo, né? Muitos conflitos na região. Tá? Uma nova invasão ocorreu em 63 a.C. Dessa vez, quando? Dessa vez, com quem? Dessa vez, a Palestina foi invadida e dominada pelo Império Romano, certo? Então, dominada por Roma, o grandioso Império Romano. Ele vai invadir, vai dominar a região a partir de 63 a.C. e vai ficar lá durante muito tempo, tá? Explorando aquela região, certo? Durante a dominação romana, grupos judeus organizaram-se e incitaram revoltas, duramente reprimidas, tá? Até serem definitivamente esmagados no ano 70 da era cristã. Então vai ter várias revoltas, eles não vão ficar ali viver pacificamente, por quê? Porque vão estar sendo explorados pelos romanos, tá? E entre eles, aqui nesse período, vocês observam é que vai existir Jesus, tá? Chegaram em 63 a.C. e no ano 70 eles vão expulsar os judeus de lá. Então, durante esse período que existiu Jesus. E Jesus, para os romanos, vai ser visto como um revoltoso, como alguém que faz mobilizações contra o Império Romano, tá? Que é uma das questões que vai levar à condenação, à prisão e à crucificação de Jesus, que ele vai ser visto como alguém que fazia mobilizações contra o Império, tá? Contra o Império Romano. Tá? Os cristãos da era cristã, os judeus, tá? Foram então expulsos lá nos anos 70 da era cristã, foram expulsos de onde? Da Palestina, que na época também chamada Judéia, certo? E proibidos de retornar àquela região, tendo de se dispersar, ou seja, saíram, né? Migraram por várias províncias romanas. E aí esse episódio ficou conhecido como diáspora, a dispersão que eles saíram de lá. E para nós termos uma ideia, só para nós fecharmos aqui, tá? Eles saíram no ano 70 da era cristã. E quando que eles vão retornar? Bem, eles só vão retornar para aquela região, sabe quando? Já em meados do século XX. Quando é o século XX? É o século de 1901 até 2000. Não é? Então, já em meados do século XX, mais precisamente aí no pós-Segunda Guerra Mundial, é que os judeus, os hebreus, os judeus vão retornar para a sua região novamente, depois que eles foram perseguidos, que eles muitos foram exterminados na Alemanha nazista, tá? Então depois de muito tempo, quase 2.000 anos, é que eles vão voltar para a região. E aí mais uma vez vai reiniciar os conflitos dele naquela região. Por quê? Como eles foram expulsos de lá nos anos 70 da era cristã e retornaram já quase 2.000 anos depois, já em meados do século XX, e aí o que vai ocorrer? Claro, a região vai estar povoada. Várias pessoas estão lá, os palestinos, não é? Os árabes estão naquela região. E aí, então, para eles formarem o chamado, conhecido Estado de Israel, não é? Que vai ser fundado aí no pós-guerra mundial, o Estado de Israel, tá? Para os judeus, certo? E aí começam os conflitos entre israelitas e os palestinos. E esses conflitos, eles
tem até o dia de hoje. Por quê? Os judeus se dizem donos da terra, ali do território, inclusive de Jerusalém, devido aos seus ancestrais terem morado lá. E os outros povos, entre eles os palestinos, que vivem na faixa de Gaza, dizem que não, porque os judeus saíram de lá e passaram quase 2.000 anos fora. Tá? Então eles não entram em um consenso e sempre eles estão em disputa, sempre está tendo conflito entre esses povos. Tá, gente? Então nós vamos estudar bem, vocês podem parar o vídeo a qualquer momento para ler, para observar, tá? E estou com vocês, valeu aí pela atenção, tá? E até a nossa próxima aula. Tchau, fiquem com Deus.